Olá a todos, tudo bom? Bom, dando continuidade ao nosso curso sobre biopolítica, gostaria de fazer uma observação de entrada para vocês. Vocês devem estar lembrados que em vídeo anterior eu apresentei uma definição em termos de etimologia do que seria biopolítica. Biopolítica seria a junção do prefixo bios mais a raiz política, que nos daria como resultado entender a biopolítica como a política da vida, ou melhor, a política sobre a vida. Em um momento oportuno falaremos um pouco mais claramente, de modo mais consistente, sobre a melhor forma de dizer isso, se sobre ou da vida. Essa consideração da biopolítica em termos etimológicos é exatamente para chamar a atenção ao fato de que uma das maneiras mais correntes, para além da etimologia, para definir um campo de conhecimento, um saber, uma ciência, um campo de pesquisa, é determinar claramente qual é o seu objeto. A razão, inclusive, então, dessa exposição em termos etimológicos tem exatamente como finalidade marcar esse objeto. E esse objeto aqui em questão parece ser a vida. O que trata de biopolítica? Trata-se de ser uma política sobre a vida, focada, voltada, devotada a este objeto singular, por assim dizer, e ao mesmo tempo extremamente impreciso. Veremos em momentos oportunos porquê, que chamamos, grosso modo, vida. Olha, mas a pergunta que a gente tem que se fazer aqui nesse exato instante é se é realmente relevante pensar simplesmente essa noção nesses termos. E por que isso? Porque pensar nesses termos significa incorrer numa espécie de realismo epistemológico, ou melhor, de um realismo inerente a um discurso cujos traços epistemológicos precisam ser melhor determinados. O que eu estou querendo chamar a atenção para vocês nesse exato instante é se perguntar se simplesmente definir isso, política, em termos da determinação precisa de qual é o objeto sobre o qual ela se devota, é suficiente para caracterizar isso que chamamos de biopolítica. O que eu estou querendo dizer para vocês é, será que é o caso, podemos colocar assim em termos de uma pergunta, será que é o caso de pensarmos a biopolítica como um evento, um fenômeno, um objeto até, que porventura tenha uma existência factual e objetiva? Será que isto que chamamos, inclusive, de vida, também tem essa mesma natureza, essa mesma condição real de realidade, de fato? Ou será que ela é outra coisa? E do ponto de vista conceitual, qual é a importância dessa exposição em termos etimológicos? Quero lembrar algumas coisas para vocês que vocês já devem ter visto, ou se não verão, se não provavelmente verão em breve, no campo da filosofia da linguagem, é de que precisamos demarcar suficientemente bem o que é coisa, o que é nome e o que é conceito. E vamos começar exatamente pelo último desses três trechos, pelo termo conceito. Qual é o conceito de conceito? O que devemos entender por conceito? É preciso lembrar aqui um texto clássico de Gottlob Frege, que dizia que o conceito nada mais é do que o nome mais a sua definição. Ora, mas se o conceito é o nome mais sua definição, isso nos diz algumas coisas que são extremamente importantes e que precisam ser levadas em conta aqui. A primeira delas é que se ela é nome de alguma coisa. Nome é um tipo muito singular de signo que tem exatamente como característica ser a forma pelo qual, por assim dizer, grosseiramente, etiquetamos um objeto, etiquetamos uma coisa. É o modo pelo qual nós identificamos alguma coisa de um modo
preciso, sem necessariamente dizer grande coisa sobre o que ele é, apenas de uma forma genérica, em que damos um nome preciso. Né? Claro, haveria toda uma discussão que poderia ser feita aqui sobre a diferença entre nome e descrição definida, que é um modo pelo qual Bertrand Russell tentará refinar a teoria semântica subjacente à filosofia da linguagem de Frege, que obviamente não é o nosso caso aqui, não nos cabe aqui tecer considerações, posto que nós não estamos fazendo um curso sobre filosofia da linguagem, e sim sobre filosofia política. Mas, de qualquer modo, é uma informação que é extremamente importante para a gente. Né? Pensar então a biopolítica como se ela fosse um nome parece um tanto quanto equivocado, porque nos obrigaria a ter que encontrar na natureza, na história, na sociedade, nas comunidades humanas, tal realidade com algum grau de objetividade que pudéssemos nominá-la biopolítica. Muito provavelmente, se vocês atentarem nos documentos institucionais de qualquer governo, seja deste ou de passados, e entrarmos em algumas páginas de Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Segurança Social, etc., muito dificilmente vocês encontrarão lá qualquer referência ao termo biopolítico. Então, qual é o sentido disso? De que estamos falando quando estamos falando de política? Estamos falando de um nome? Estamos falando de alguma coisa? O que eu quero sugerir a vocês é que nós não estamos falando nem de um nome, nem de uma coisa. Estamos fazendo um outro tipo de trabalho aqui. Qual é este trabalho que estamos fazendo? O que é que estamos fazendo quando falamos em biopolítica?